Olá pessoal, meu nome é Patrícia, eu sou biomédica e mestre em Ciências Fisiológicas pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro e atualmente estou finalizando meu doutorado em Ciências da Saúde pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. Também durante meu doutorado eu realizei estágio no exterior pelo Hospital Geral de Massachusetts da Harvard Medical School e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a produção de artigo original, né? Então, quais são as etapas durante a produção de um artigo original, né, que nós temos que cumprir para escrever esse artigo original. Então, iniciando com a definição, o que seria um artigo original? Então, segundo esta norma aqui da ABNT, um artigo original seria parte de publicação que apresenta temas ou abordagens originais, né? Mas o que seriam esses temas ou abordagens originais? Eles são dados que são obtidos através de questionários, através de experimentos, através de observação. Então, são todos aqueles resultados que foram obtidos através ali da sua pesquisa, são dados que não foram publicados anteriormente. Então, são dados que foram obtidos do prontuário durante o seu estudo, são dados a partir de questionários com os pacientes, são dados obtidos a partir de amostra do paciente, a partir de experimentos realizados com animais, de experimentos realizados na placa de Petri. Então, esses dados eles podem ser obtidos de diferentes formas, mas o que vai importar no artigo original é que são dados que não foram publicados anteriormente, né? São dados que o pesquisador coletou ali durante o seu momento da realização da pesquisa. E o objetivo de se escrever um artigo sempre vai ser o de divulgar conhecimento científico. Então, por isso que a linguagem do artigo ela tem que ser uma linguagem clara, uma linguagem objetiva, para que esse conhecimento produzido durante a realização de uma pesquisa seja transmitido para diversas pessoas de uma forma bastante objetiva e clara. Bom, em relação às normas da escrita de um artigo científico, existem regras quanto à formatação desse artigo original. Só que essas regras elas vão variar de acordo com a revista científica que a gente submete esse artigo para publicação. Então, cada revista científica possui um guia para a redação do seu trabalho. E isso vai tanto influenciar o seu resumo, né? A revista ela vai ter normas quanto à estrutura do resumo, ao número máximo de palavras que esse resumo pode ter, o número de palavras totais do manuscrito, né? Então, o tamanho total do seu artigo também a revista vai indicar qual que é o tamanho total permitido, o número também de figuras. As revistas elas limitam a quantidade de figuras, de tabelas que a gente pode colocar num artigo. Também em relação ao estilo de referência. Então, todas essas informações vão depender da revista científica. Então, o que aquela revista exige, né, para que a gente coloque como estrutura do artigo. E como que a gente, então, consegue encontrar, onde a gente consegue encontrar essas informações, né? A gente vai procurar no próprio site da revista, a gente vai entrar no site da revista científica que a gente tem interesse de submeter o artigo, e aí é muito tranquilo de encontrar, geralmente, às vezes até logo na página inicial a gente vai encontrar um link para o guia aos autores. E aí é nesse guia aos autores que vão estar lá todas as informações referentes à estrutura, formatação, ao estilo que o seu artigo deve apresentar para que seja submetido naquela determinada revista. Isso é bastante importante, já que muitas vezes, se aquele artigo não estiver segundo as normas que a revista pede, ele já pode ser rejeitado logo sem passar pelos revisores, né? Ele não chega nem a ser avaliado, ele já é rejeitado porque não seguiu as normas que a revista solicitou. Então, aqui eu trouxe dois exemplos de revistas científicas para vocês, né? O primeiro exemplo é da Stem Cells International, que é uma revista internacional, então ela vai estar toda em inglês, o site dela. E aqui a gente pode ver já a página inicial dessa revista, do site da revista. E já na página inicial, como eu falei para vocês, muito tranquilo, a gente já vê aqui o guia aos autores, onde vai ter todas as informações referentes à produção de um artigo para ser submetido nessa revista. Então, se a gente clicar ali nesse link, já vai ter acesso a todas essas informações.
Então, o segundo exemplo que eu trouxe é da Revista Brasileira de Medicina do Esporte, também de forma bastante tranquila, essa é a página inicial também da revista, e aqui eu coloquei apenas o cursor sobre o link à revista e a gente já pode ver aqui instrução aos autores, que também da mesma maneira vai conter todas as informações necessárias para que a gente escreva esse artigo, né? E por ser uma revista brasileira, essas informações vão estar em português. Então, sempre antes, né, de submeter o artigo numa revista científica, é muito importante a gente entrar lá no site da revista e observar quais as normas que essa revista exige para a escrita do seu artigo, né, para que esse artigo seja submetido. Bom, em relação à estrutura, né, do artigo, a estrutura do artigo, independente do tipo de revista, ela em geral fixa, então ela vai ter alguns elementos que vão ser sempre fixos. O que pode variar de uma revista para outra vai ser a sequência desses elementos, né? Então, por exemplo, a metodologia. Algumas revistas pedem que a metodologia esteja depois da introdução e antes dos resultados. Porém, algumas outras revistas pedem que a metodologia esteja depois da conclusão, no final do artigo. Então, essa sequência ela pode variar de uma revista para outra, né? Por isso que é importante, né, sempre ir lá conferir nas instruções aos autores qual que é o estilo daquela revista. Mas os elementos que vão aparecer, eles geralmente são fixos, né? Então, vai ter sempre a presença desses elementos. A sequência que pode ter uma variação. Então, em relação aos elementos pré-textuais, nós vamos ter título e subtítulo, nome dos autores, resumo e palavras-chave. Nós vamos abordar depois, de forma mais aprofundada, cada um deles. Os elementos textuais. Os elementos textuais, nós vamos ter a introdução, que também algumas vezes pode ser chamada de background, a metodologia, resultados, discussão e conclusão, né? E aí nós vamos ter depois dos elementos textuais os pós-textuais, que vão abranger a lista de siglas. A lista de siglas ela nem sempre é obrigatória, não são todas as revistas que exigem, mas aí nós vamos comentar um pouquinho sobre o que seria essa lista de siglas. As declarações também, toda revista pede uma série de declarações para que seja feita a submissão, nós vamos conversar sobre isso. As referências e o material suplementar. Então, iniciando com os elementos pré-textuais. Título e subtítulo. O título, ele vai ser a primeira impressão do seu trabalho. Então, quando o leitor pega o seu trabalho, a primeira coisa que ele vai bater o olho vai ser o título. Então é muito importante que esse título ele esteja bem escrito, que ele não seja um título muito longo, porque às vezes um título muito longo faz com que fique confuso o entendimento e isso pode atrapalhar. Então o título ele deve ser conciso e objetivo. Ele deve deixar claro qual que foi o tema estudado naquele artigo, né? Se teve alguma relação, alguma comparação, qual que foi a comparação nesse estudo, para que fique claro para o leitor na hora que ele olhar ali o seu título, ler o seu título, já saber do que aquele estudo trata, né? Então aqui eu trouxe um exemplo de um título. Então, medicamento X no tratamento de Y, um estudo de caso controle. Aqui o medicamento X poderia ser qualquer medicamento, a doença Y pode ser qualquer doença, mas o que é importante destacar aqui nesse título é que, lendo esse título, se tem um outro pesquisador que estuda o medicamento X, no momento em que ele olhar para esse título, ele vai saber que o trabalho que a gente fez, ele trata desse medicamento X, então que pode ser interessante para ele ler esse estudo. Da mesma forma, as pessoas que trabalham com a doença Y, elas vão olhar e vão saber que nessa doença foi utilizado o medicamento tal. E isso pode levar ao interesse de ler o restante do trabalho, né? Então, isso, o título, por isso, tem essa grande importância. E nesse exemplo aqui, então, a gente vai ter o título, que é medicamento X no tratamento de Y, e a gente tem o subtítulo, um estudo de caso controle, né, que vem depois dos dois pontos do subtítulo. O subtítulo ele não é obrigatório, ele não é obrigatório nos artigos. Você pode simplesmente utilizar somente um título, que também, se esse título estiver conciso e objetivo, vai ser um bom título para o seu trabalho. Então, o subtítulo ele não é obrigatório. Bom, então depois do título, na sequência vem o nome dos autores.
Então, logo abaixo do título, as revistas pedem que a gente especifique o nome dos autores. Então, a gente vai escrever o nome por completo dos autores, depois a gente vai escrever a filiação, né? Então, qual o departamento, qual laboratório, a universidade que aquele autor pertence, e depois nós vamos especificar também o autor correspondente. Então, aqui eu trouxe um exemplo de como seria, né? Essa página com o título, o nome dos autores, o autor correspondente. Então, aqui a gente tem o mesmo título que eu trouxe do slide anterior, então, medicamento X no tratamento de Y, o estudo de caso controle. E nós temos o autor 1, o autor 2 e o autor 3. E aí, para diferenciar entre os diferentes tipos de filiação, eu coloquei aqui um número em sobrescrito para cada um dos autores, né? Então, aqui o autor 1 pertence à Universidade A. E aí, sempre lembrando, depois da filiação, colocar a cidade, estado e país também. E aqui eu coloquei a Universidade A, mas poderia ser o laboratório X da Universidade A, né? Laboratório, departamento, universidade, cidade, estado e país, né? Aqui a gente tem que colocar a filiação, né? A qual laboratório, departamento aquele autor pertence. E se aquele autor, de repente, pertencer a dois tipos de filiação, né? Duas filiações, uma a Universidade A e a Universidade B, não tem problema, a gente indica por 2 números aqui e também vai ficar bem especificado qual a filiação daquele autor. Então, após descrever todas as filiações, a gente indica um autor correspondente. Né? Nessa seção de autor correspondente, nós temos que colocar o nome de qual autor vai ser esse autor correspondente, o departamento, o laboratório, a universidade dele, depois o endereço e o e-mail. O autor correspondente, ele vai ser a pessoa responsável por responder as questões relacionadas ao trabalho, ao artigo. Então, por exemplo, se um pesquisador está lendo seu trabalho depois de publicado e tem alguma dúvida, ele vai entrar em contato com o autor correspondente, porque essas informações aqui de contato, elas vão ficar impressas junto do artigo. Então, quando ele estiver lendo o artigo, ele vai ter acesso a essa informação, ao e-mail, ao endereço do autor correspondente, e ele pode então entrar em contato para tirar as suas dúvidas. Em geral, pessoal, o autor correspondente costuma ser o autor mais experiente do grupo, então geralmente vai ser o orientador. Mas isso não é obrigatório, tá? Não é sempre que o autor correspondente tem que ser o autor, o orientador ou o autor mais experiente. Mas em geral a gente observa que na maioria dos casos o autor correspondente é o orientador. Bom, em relação ao resumo e palavra-chave, o resumo, ele deve seguir as regras da revista, né? Então, a gente também vai ter que observar, né, quais as regras para aquele resumo que a revista pede. Em geral, o resumo ele vai ser escrito em parágrafo único e ele deve conter a introdução, metodologia, resultados e conclusões. A minha dica aqui para vocês é que no resumo, nessa parte da introdução, essa introdução ela tem que ser bastante concisa. Por quê? Porque esse resumo ele vai ter uma limitação de palavras, né? Ele vai ter um número limite ali do que você pode colocar no resumo. Então, a introdução é só realmente para situar o leitor do que aquele artigo aborda, qual que é o problema ali que aquele artigo está tentando responder. Então, a introdução ela deve ser bastante concisa e daí já ir para a metodologia, para os resultados, que é uma seção que a gente tem que dar bastante importância no resumo, né? Quais foram os principais achados do seu trabalho e depois conclusões, quais conclusões aqueles resultados levaram, qual a implicância daqueles resultados, né, no campo de conhecimento daquele trabalho e também para a sociedade. Então, por isso que a minha dica aqui é uma introdução bastante concisa no resumo. Bom, em relação à palavra-chave, elas é que vão ditar a visibilidade do trabalho. Porque quando a gente faz uma busca por um artigo científico, né, no banco de dados de artigo, né, nos diferentes bancos de dados, aqui a gente usa principalmente o PubMed para fazer essas buscas, né, acredito que vocês vão ter uma aula sobre isso, mas já tiveram ou ainda vão ter uma aula sobre isso. Mas quando a gente faz essa busca
por um artigo, esse artigo, as palavras-chave têm grande importância porque é através dessas palavras que vai sair na busca o artigo. Então, se eu estou buscando hipertensão arterial e o artigo que eu quero tem como palavra-chave hipertensão arterial, ele vai aparecer. Se não tiver, ele não vai aparecer. Então, juntamente com o título, essa parte de palavra-chave é extremamente importante para a visibilidade do trabalho. Então, quanto melhor for pensado quais palavras-chave são importantes ali para o seu trabalho pode ter uma visibilidade melhor. Depois, quando forem utilizados mecanismos de busca, ele pode aparecer de forma mais visível ali para os outros pesquisadores. Bom, então os elementos textuais. Em relação à introdução, da mesma forma que eu falei lá para o resumo, né, o artigo, o manuscrito, ele também vai ter um número total de palavras que você pode utilizar. Então, a introdução, ela tem que realmente ser só para situar o leitor em relação ao tema daquele trabalho, a importância de escolher aquele trabalho. Então, ela vai ser uma concisa revisão da literatura, né? Então, como eu falei, a gente busca principalmente a principal base de dados para a gente buscar esses artigos, né, para revisão da literatura é o PubMed. Então, a gente vai fazer uma concisa revisão da literatura sobre aquele problema. Então, se no meu trabalho eu estou estudando um determinado tipo de doença, então eu vou começar a minha introdução apresentando a definição daquela doença, né? Então, a doença X, ela é definida por, e aí eu escrevo o que é a definição dessa doença, e eu faço uma breve revisão ali da literatura sobre a epidemiologia daquela doença, quantas pessoas ela afeta no mundo, né, para mostrar a importância daquela doença, do estudo daquela doença. Então, devemos abordar a importância do tema escolhido. Então, vamos supor que eu estou estudando hipertensão arterial e eu estou tentando propor uma nova terapia para hipertensão arterial. Mas aí podem me perguntar, mas por que você quer propor uma nova terapia para hipertensão arterial se já tem tantos medicamentos disponíveis? Então, na minha introdução, eu tenho que deixar claro que sim, tem vários tratamentos disponíveis, mas algumas pessoas não respondem a esses tratamentos. Então, dessa forma, eu é necessário que seja desenvolvida uma nova forma de tratamento para essas pessoas que não respondem ao tratamento convencional. Então, a gente tem que definir qual que é a importância de estudar esse tema, né, que eu escolhi. Por que é tão importante o meu trabalho? Já deixar claro ali na introdução. E no último parágrafo da introdução, a gente escreve quais os objetivos e qual a contribuição que esse trabalho pode trazer, né? Então, aí deixar lá, este trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de novas formas de terapia para hipertensão, né? Esse trabalho tem como objetivo estudar uma possível forma de tratamento. Então, deixar claro quais são os objetivos do seu trabalho e qual contribuição esse trabalho pode trazer. Bom, em relação à metodologia, ela é geralmente separada em subseções, né? Sendo que cada uma das subseções vai descrever as técnicas e os experimentos realizados, né? Então, se eu utilizei uma população e dividi essa população em grupos, eu tenho que deixar claro lá em uma das seções da metodologia como foi essa divisão, como que eu nomeei esses grupos, né? Então, isso tem que estar bem especificado. Se eu trabalhei com animais, então tem que ter lá uma seção explicando como que foram esses experimentos. Se eu fiz uma técnica de imagem, estudei histologia do tecido, então como que foi esse processo de preparação do tecido, das lâminas, né, da análise dessa técnica, tem que estar tudo muito bem escrito e deve incluir, pessoal, a metodologia deve incluir o número de aprovação em comitê de ética, né? Então, se o nosso trabalho envolve o uso de humanos, a gente vai colocar lá o número de aprovação do nosso projeto na metodologia. Se envolver o uso de animais, também o número de aprovação desse projeto no comitê de ética, né? E falar que a gente seguiu as normas, né? E explicar certinho que aquele trabalho foi aprovado e passou por um comitê de ética antes de ser realizado. Então, tem que deixar isso tudo bem claro na metodologia. E também a metodologia deve incluir a análise estatística, né? Não esquecer da análise estatística na metodologia.
E também ela tem que ser escrita de forma, essa metodologia, que tem informações suficientes para que seja reproduzido por outros pesquisadores. Então eu tenho que deixar claro como que eu fiz todos os procedimentos para que se um pesquisador quiser realizar, depois repetir aquele meu estudo, ele consiga fazer sem nenhum problema. Então, por exemplo, se eu estiver estudando um anticorpo, um tipo de anticorpo que detecta uma célula específica no meu tecido, né? E aí utilizei esse anticorpo numa lâmina e quis observar essa célula. O tipo de diluição que eu fiz para utilizar esse anticorpo, porque antes de ser utilizado esse anticorpo precisa ser diluído. Então, o tipo de diluição que eu fiz para utilizar esse anticorpo tem que ser especificado na metodologia. A marca desse anticorpo, qual foi a marca do anticorpo que eu comprei para fazer esse teste, também tem que ser especificado na metodologia. Todas essas informações têm que estar lá. Então, por exemplo, nesse caso, eu colocaria o nome do anticorpo entre parênteses, né? A diluição, 1:300, 1:100 e a marca, né? Por exemplo. Então, deixar tudo bem claro na metodologia. Bom, em relação aos resultados, os resultados vai ser a parte em que a gente apresenta os dados que nós obtivemos. Então, essa apresentação ela pode ser através de gráficos, de imagens, de tabelas, né? Isso vai depender da escolha do próprio pesquisador, aquilo que ele acredita que seja melhor para o leitor visualizar os seus resultados. Só lembrando que os valores obtidos dessa análise, da análise estatística, né, para fazer esses resultados, eles devem ser fornecidos. Então, ou a gente escreve os resultados da análise estatística durante a redação do próprio texto da nossa seção de resultados, ou depois a gente coloca esses valores da análise estatística na legenda das figuras. Né, dos gráficos. E às vezes, né, é muito comum a gente observar que em gráficos os pesquisadores colocam um asterisco no gráfico para indicar que houve diferença estatística entre diferentes grupos. Então, se a gente utiliza esse asterisco para indicar essa diferença estatística, é muito importante que depois a gente especifique o que significa aquele elemento ali no gráfico. Então, depois, na legenda, a gente tem que colocar que aquele asterisco significa P menor que 0,05 ou P igual a 0,01. Então, é importante deixar essas informações bastante claras também no resultado. Então, ou no próprio texto, né? Ou se a gente não mencionou isso no texto, mencionar isso na legenda das figuras. E se houver esse asterisco na figura, no gráfico, informar lá na legenda o que significa. Bom, e aí depois dos resultados vem a discussão, né? E a discussão é uma seção muito, muito importante do artigo. É na discussão que nós vamos organizar e apresentar qual a implicação daqueles resultados, né? Então, na seção de resultados, a gente só mostrou os dados que a gente obteve. Então, por exemplo, se eu estou estudando creatinina, nos resultados eu só vou apresentar que a creatinina no grupo A foi um valor e a creatinina no grupo B foi outro valor, e esse valor foi estatisticamente diferente entre esses dois grupos. Eu só vou apresentar isso na seção de resultados. Vai ser na discussão que eu vou explicar qual a implicação disso, né? E eu vou falar, olha, o nosso estudo mostrou que o grupo A apresentou um valor de creatinina diferente do grupo B, e isso implica numa diferença também da função renal, né? E aí é na discussão que eu vou explicar qual que é a implicação desses meus resultados. E aí eu vou também comparar meus resultados. Então, como o meu resultado se compara a outros na literatura, né? Então, a partir daí, a parte principal da discussão é a gente comparar os dados que nós obtivemos com os outros resultados observados na literatura. Então, meu resultado ele foi igual àquilo que já está publicado ou ele foi diferente, né? E aí, se foi igual, eu vou escrever o que foi observado neste trabalho, se compara, foi observado também por outros grupos, e aí colocar o nome dos pesquisadores, os nomes dos outros trabalhos, ou então o que foi observado neste trabalho foi diferente daquilo que é descrito na literatura, e também citar os trabalhos que encontraram valores diferentes ou resultados diferentes. Então, é nessa parte da discussão que a gente tem que comparar aquilo que a gente encontrou com aquilo que já está descrito.
E aí também é o momento para a gente definir qual ponto do meu estudo pode ser considerado inédito, né? O que o meu estudo tem de diferente dos outros, né? O que o meu estudo pode trazer de conhecimento, né? No meu campo de estudo ou de alguma melhora na sociedade? O que o meu estudo traz de bom? Então, também na discussão que a gente vai deixar isso claro, né? Até por isso aqui que eu coloquei a fotinha do microfone. É o nosso momento de falar sobre o nosso estudo, de explicar por que aqueles resultados que nós encontramos são tão importantes. E também as revistas têm pedido que na discussão seja delimitado quais as limitações do meu estudo. Então, no último parágrafo da discussão, a gente escreve quais as limitações do meu estudo. Então, às vezes, a gente está estudando um tratamento diferente em um grupo de animais para uma determinada doença. E a gente viu que os animais daquele grupo que foi tratado, eles tiveram uma melhora, mas a gente não consegue explicar qual o mecanismo que causou aquela melhora, né? A gente sabe que aquele tratamento melhorou ali a condição dos animais, mas a gente não consegue ainda responder por qual mecanismo que houve essa melhora, né? Então, isso seria uma limitação do estudo, uma pergunta que a gente ainda não consegue responder. Então, isso a gente escreve no último parágrafo da discussão, para deixar claro o que ainda não conseguiu ser respondido por esse estudo e o que vai ficar para futuras investigações. E depois a conclusão, né? A conclusão ela é a última seção dos elementos textuais e nela deve ser escritas as principais conclusões sobre os dados obtidos, né? Então, quais foram os principais resultados que você obteve no seu trabalho? De novo, na conclusão, a gente tem que enfatizar a importância do estudo, né? E o que é importante, então, sobre esses resultados? E o que esses resultados podem trazer para o campo de estudo e também para a sociedade? Então, enfatizar na conclusão aquilo que você encontrou. A conclusão geralmente ela é bem curtinha, tá? Ela é um parágrafo, mas a gente tem que enfatizar então essas principais conclusões, principais resultados, a importância deles e a implicação deles, tanto para o campo de estudo quanto para a sociedade, né? E os elementos pós-textuais. Então, aqui eu coloquei primeiramente a lista de siglas. A lista de siglas, então, como eu falei, ela anteriormente, ela não é obrigatória para todas as revistas, mas tem algumas revistas que exigem. E em relação às siglas, né, a gente sabe, a sigla ela deve ser especificada na primeira vez que for mencionada. Então, na primeira vez que eu quiser mencionar uma sigla, eu vou escrever, né, o nome por extenso e entre parênteses deixar a sigla. Isso na primeira vez que eu uso. E a partir daí eu já posso usar a sigla para todas as vezes que eu quiser citar aquela palavra, né, ou aquela expressão, aquele conjunto de palavras. A lista de siglas, ela deve conter cada uma dessas siglas que você utilizou durante a escrita do seu texto, né, junto com a descrição. Então aqui eu trouxe um exemplo, né, de uma sigla com a sua definição, que seria o que a gente colocaria na lista de siglas, né, colocaria essa sigla e todas as outras que foram utilizadas ao longo do texto. Nesse exemplo aqui seria um artigo, na verdade, que eu estaria escrevendo em português. Então aqui eu coloquei a sigla MSC, que é uma sigla já bastante utilizada para células tronco mesenquimais, mas essa sigla vem do inglês. Então aqui eu coloquei em itálico o termo em inglês também, para indicar que o MSC vem desse termo em inglês, né? Mas que elas significam células tronco mesenquimais. E aí, se eu tivesse utilizado outros tipos de siglas também, aqui embaixo eu ia colocando cada uma delas, junto com a definição delas também, e até completar todas as siglas que eu utilizei no artigo. Bom, as revistas pedem também uma série de declarações para que seja submetido esse artigo na revista, né? Geralmente eles vêm após essa lista de siglas, se eles pedem, ou após a parte de conclusões também do artigo. E geralmente eles vão pedir uma declaração sobre a aprovação do comitê de ética. Então a gente vai especificar a aprovação do comitê de ética, informar o número de aprovação do projeto lá na seção de metodologia, mas também a gente vai voltar aqui na aprovação em comitê de ética na parte de declaração, né? Falando que o trabalho foi aprovado por comitê de ética segundo o número tal, 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 né? E deixar bem claro também essa parte.
A gente também vai falar da contribuição dos autores. Então, geralmente a revista ela vai dar algumas opções para você colocar na frente do nome de cada autor para indicar o que ele contribuiu para aquele artigo. Então, ele contribuiu para a escrita do artigo, ele contribuiu para a análise dos dados, para a coleta dos dados, ele contribuiu como supervisor. Então, a gente coloca nessa seção de contribuição dos autores o nome de cada um dos autores e na frente do nome aquilo que ele contribuiu. E pode ser mais de uma contribuição, né? O autor pode ter escrito o artigo, coletado os dados e analisado os dados, né? Então pode ser quantas opções o autor contribuiu, a gente pode colocar lá na frente do nome dele. Também vai ter uma seção de agradecimentos, na seção de declarações, né? E nessa parte você pode ficar livre para o pesquisador agradecer, né? Ou pode ser um agradecimento para uma instituição que financiou o trabalho, ou um agradecimento de bolsa, né? Então, por exemplo, uma bolsa de iniciação científica, se o aluno quiser agradecer, né? Um agradecimento à CAPES pela concessão de uma bolsa de iniciação científica. Então, nessa parte é que fica os agradecimentos que os autores daquele trabalho desejam fazer. E entre outras declarações também, né? Cada revista vai ter a sua sequência correta e as declarações exigidas, mas em geral essas três vão sempre aparecer. E também, lá naquele guia aos autores fica bastante esse guia aos autores auxilia muito, principalmente nessa parte de declaração também, porque muitas vezes eles dão até exemplos, né, de como a gente escreve. Essas declarações elas são bastante curtinhas, né, são geralmente uma, duas frases, bastante curtinhas, então a gente consegue se basear bastante naquele guia aos autores para escrever essa parte das declarações. Bom, em relação às referências, né, novamente, né, as referências também devem seguir as normas da revista, né? Então a gente vai observar lá no guia dos autores qual estilo que a revista quer que a gente coloque as referências. Mas normalmente um dos estilos de referência mais solicitados é o estilo Vancouver. E aí eu trouxe um exemplo aqui do estilo Vancouver, que nesse estilo são mencionados até 6 autores. Se tiver mais de 6 autores daquele trabalho, a gente coloca o et al, e aí vem o nome do artigo, a revista e depois as demais informações. Mas tem dois softwares que eles ajudam bastante nessa questão das referências, que são o EndNote e o Mendeley. Tá? Esses dois softwares, eles ajudam muito. O EndNote ele é um software pago e o Mendeley é um software gratuito, e eles podem ser anexados ali no Word. Enquanto você está escrevendo, você tem acesso ao EndNote e ao Mendeley, e você consegue anexar essas referências através desses softwares. E aí, com isso, quando você entra as informações de um artigo. Então, por exemplo, eu quero adicionar esse artigo aqui do Okita. Aí eu vou colocar as informações desse artigo aqui no EndNote ou no Mendeley, e quando eu for citar esse artigo no meu texto lá do Word, o EndNote ou o Mendeley já vai gerar essa citação na forma que a revista pede, né? Eles têm vários estilos de referência, então você escolhe lá o estilo de referência que você quer que seja formatado lá, né, no seu texto, e aí quando você for adicionar referência, ele já vai adicionar no formato da revista, e você não vai precisar ficar fazendo essa referência manualmente, né, formatando manualmente ali o jeito correto dela, né, e correndo o risco de fazer algum erro ali naquele momento. Então, o EndNote e o Mendeley, eles vão facilitar, porque eles são programas que você só tem, o seu trabalho vai ser colocar a referência ali, né? Primeiro, disponibilizar as informações daquele artigo, e depois a referência ela é gerada já no estilo correto automaticamente. E também, se no texto a gente vai fazer referência por números, né? Então, por exemplo, eu falo lá, a doença X é definida por tal, 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 e aí já cito a referência e coloco o número 1, né? E depois eu quero mudar essa frase lá para o fim do meu texto, e aí mudou então essa referência de 1 para 25. O EndNote, o Mendeley, eles fazem isso automaticamente, então você não tem que ficar mudando todos esses números lá manualmente, né? E também a referência lá embaixo na lista de referência. Então facilita muito no auxílio na hora de escrever esse texto.
Bom, em relação ao material suplementar, nessa seção de material suplementar vão estar todos aqueles documentos, né, que são como anexos, apêndices, documentos que ou não foram permitidos de serem colocados no manuscrito, porque algumas revistas limitam, né, o número de figuras, o número de tabelas. Então, às vezes, por exemplo, você tem 7 figuras e a revista só permite que você coloque 5 no manuscrito. As outras 2 figuras a gente coloca como material suplementar. E esse material suplementar, né, quando o seu artigo for publicado, ele vai ficar como um link. Então, ele não vai ficar no corpo do manuscrito, né, mas ele vai ficar no material à parte. E aí, o leitor, quando quiser visualizar, né, aquele material suplementar do seu artigo, ele vai clicar no link e vai ser fornecido para ele aquela imagem, a tabela, enfim, aquele material suplementar, né? E, em geral, a gente cita esse material suplementar durante a escrita do seu manuscrito. Então, por exemplo, né, se no caso você colocou uma foto no material suplementar que não era tão importante para o entendimento do seu manuscrito, mas que você gostaria de mostrar para as pessoas aquela foto, né? Então aí você cita no texto que, por exemplo, as imagens do tecido estudado se encontram na figura suplementar 1, né? Então você cita isso lá no texto, no corpo do seu texto principal. E aí, se a pessoa tiver interesse depois que ela terminar de ler o seu artigo, ou naquele momento mesmo, ela clica no link lá, que vai estar em separado do seu artigo, mas vai estar disponível para ela clicar nesse link, e ela pode entrar em contato, ela pode visualizar todas essas informações. Você também pode utilizar tabelas, né, no seu material suplementar. Então, por exemplo, se for realizada a PCR, você quer indicar quais primers, quais as sondas que foram utilizadas, você pode colocar como material suplementar, né, deixar essa informação para que, se as pessoas quiserem ver, elas podem clicar nesse link e ter acesso a essa tabela, né? Os questionários, de repente, que foram aplicados pelos pesquisadores aos pacientes, né? E qualquer resultado adicional que o pesquisador julgue que pode ser direcionado para um material suplementar. Bom, pessoal, e agora eu vou dar algumas dicas em relação tanto à escrita do artigo, como depois também no processo de submissão desse artigo na revista científica. Bom, então a primeira pergunta: por qual seção começar a escrever? Então, a gente às vezes fica com dúvida, né? Eu começo já ali da introdução, né? Qual que é a seção que seria melhor eu começar a escrever? A minha dica para vocês seria: comece pela seção que você mais domina, né? Porque isso vai facilitar, porque vai ser a seção que você mais domina, você vai escrever mais tranquilamente, mais rapidamente, e aí o artigo já vai tomando forma, e depois você só vai completando as outras seções que precisam ser escritas, né? Em geral, o que eu acredito que é mais fácil é começar pela metodologia. Porque se a gente está escrevendo a metodologia e os resultados, né, concomitantemente à realização dos experimentos ou do questionário que você está aplicando ao paciente, isso pode facilitar a escrita do artigo, né? Porque se eu estou ali fazendo aquele experimento naquele momento e depois eu já vou ali para o computador e escrevo o que eu fiz, né? Eu usei a diluição tal do reagente X, né? No momento tal, no animal tal. Então, se eu já vou escrevendo isso naquele momento, eu já vou tendo todo o corpo da metodologia escrito. E aí depois, à medida que eu for tendo os resultados daquela pesquisa, né, vou fazendo a análise estatística daquela pesquisa e vou obtendo os resultados, eu também já posso ir escrevendo esses resultados. E aí depois eu só vou discutir aqueles dados obtidos com o que já são encontrados na literatura e o artigo já vai tomando forma. Bom, em relação à revisão da literatura no artigo original, né, ela é extremamente importante ao longo da realização de todo o trabalho, né? Então, a revisão da literatura, ela vai começar, na verdade, lá no momento de preparação do projeto de pesquisa. Então, naquele momento já de preparação do projeto de pesquisa, já é importante selecionar e separar os artigos relacionados ao estudo para serem utilizados na discussão. Então, quando o aluno vai, né, e entra lá no PubMed e procura os artigos relacionados àquele tema que ele está estudando,
Já logo ali, desde o momento lá do projeto de pesquisa, já é importante selecionar e separar aqueles artigos que estão relacionados àquele objeto de estudo, porque aí depois eles podem ser utilizados tanto na introdução como também na discussão dos resultados. A gente já vai ter um material grande para escrever esse artigo, né? E também a minha dica seria organizar a sessão da discussão segundo os resultados. Então, o que isso quer dizer? Por exemplo, lá nos resultados, vamos imaginar que o primeiro tópico lá dos resultados que o pesquisador apresentou foi o peso, a variação de peso entre o grupo A e o grupo B. E a segunda informação que apresentou foi do nível de pressão arterial do grupo A e do grupo B. Se eu seguir essa sequência na minha discussão, a hora que eu estiver discutindo, né, então, neste estudo foi observado que os níveis que o peso corporal foi diferente no grupo A do grupo B, assim como a pressão arterial, isso implica. Então, se eu seguir essa sequência de apresentação dos meus resultados na discussão, fica mais fácil a gente discutir todos os resultados, né? Não deixar nenhum resultado sem discussão e até facilita o entendimento do leitor, porque vai seguir uma sequência, né? E isso pode facilitar também na escrita da discussão. Né? Não é obrigatório que isso aconteça, né? O melhor é que a gente escreva essa discussão numa linha de raciocínio que facilite o entendimento do leitor, mas é uma forma de auxiliar na escrita e também muitas vezes é a forma que fica também mais fácil para que o leitor entenda, né? Então é uma dica para vocês. Bom, em relação à língua, à linguagem do artigo, né, a gente tem que se atentar para a escrita do artigo segundo a língua requerida. Então, prestar atenção, né, em erro de gramática, em erro de ortografia, escrever um artigo que seja claro, que seja objetivo, né. E para revistas internacionais, né, nas revistas internacionais, a língua requerida vai ser o inglês. Então, a gente tem que revisar o texto por meio de serviços de revisão da língua inglesa. Às vezes, né, por mais que o nosso inglês seja muito bom, às vezes a pessoa que escreveu é uma pessoa que é fluente em inglês, mas a gente não é nativo na língua, então erros sempre vão passar. E é interessante que a gente faça essa revisão ou pelo serviço de língua inglesa, né? Muitas revistas internacionais, né? Elas já colocam alguns links ali no guia dos autores de serviços que elas recomendam, mas também a gente mesmo contratar algum serviço de revisão, algum tradutor, algum profissional que vai fazer essa revisão e vai deixar o texto numa linguagem mais correta, né? E a questão da linguagem é muito importante, porque muitas vezes o artigo ele é rejeitado devido à linguagem, né? Porque aos erros da língua inglesa. Porque o editor pega o texto e na hora que ele olha, ele às vezes tem tantos erros que dificulta o entendimento. E ali mesmo naquela etapa o artigo é rejeitado. Então por isso que a revisão da língua inglesa é muito importante e vai ser importante também para a visibilidade do seu texto internacionalmente, né? Porque se ele está bem escrito, vai aumentar ainda mais o alcance. Bom, em relação à ética, né, na hora de escrever esses textos, a gente tem que citar e referenciar cada um dos trabalhos utilizados para a redação do artigo, tá? Então, se novamente lá eu falei, então a doença X é definida por tal, 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 e tantas pessoas são acometidas, o lugar que eu pesquisei para obter essas informações, que eu me baseei para obter essas informações, né, o artigo que eu utilizei, ele deve ser citado lá no texto e depois esse trabalho deve ser colocado na lista de referências, né? Isso é importantíssimo, porque a gente tem que se basear em artigos, tem que ler vários artigos para que a gente entenda sobre aquele assunto, depois a gente consiga escrever com as nossas palavras sobre aquele assunto, mas aí a gente tem que escrever quais os artigos que a gente utilizou para se basear, né, para ter essa bagagem para conseguir escrever esse artigo. Então a gente tem que citar cada um deles. E nunca, jamais, pessoal, copiar ali o que um outro autor escreveu em um artigo e colar para o seu artigo. Isso é plágio, isso não pode ser feito, né? Jamais fazer isso e nunca fazer isso com figuras também, tá?
Jamais ir lá copiar uma figura de um outro trabalho e colocar no seu trabalho. Isso também é plágio, né? Então a gente não pode fazer isso. O que a gente vai fazer com o texto é ler vários artigos, se basear em cada um, em vários daqueles artigos com a informação que a gente adquiriu e escrever com as nossas próprias palavras o que é aquela doença, quantas pessoas são afetadas por aquela doença e citar as referências, né, os trabalhos que a gente leu para chegar naquele texto. Bom, uma dica também para vocês escolherem a revista, né? Porque às vezes a gente está estudando um determinado tipo de célula, uma determinada doença e a gente não sabe qual revista a gente submete o nosso artigo. Então, a minha dica para vocês é a utilização desse site, que é um seletor de jornais, né, de revistas científicas. Então, a gente vem aqui, essa é a página inicial do site, a gente vem aqui e coloca, né, por exemplo, o nome da nossa célula-tronco, né, a gente coloca hipertensão arterial, enfim, coloca aqui o nome do assunto que você está trabalhando, né, e aí você clica aqui em Go e esse jornal, esse seletor de jornal, ele vai te fornecer várias revistas, né, vários tipos de revistas que você pode entrar e se informar e escolher depois uma dessas revistas para publicar o seu artigo, né, para submeter o seu artigo. Então, a partir depois da escolha, a gente tem que entrar no site da revista escolhida e ir lá no guia dos autores e se informar sobre como esse artigo deve ser formatado para que seja submetido naquela revista. Bom, e aí depois então da escolha da revista científica vem a submissão do artigo. Então, assim como cada revista tem as suas próprias regras, né, de formatação do artigo, cada revista também possui um sistema próprio para submissão. Então, também lá no site da revista vai ter um link submeta seu artigo. Esse link vai levar a uma página onde eles vão pedir um login e senha. Se você não tiver o login e senha, você vai se cadastrar, né? E aí, ao longo do processo de submissão, vão ser solicitados alguns arquivos. Né? Esses arquivos vão ser o manuscrito, então, ser um manuscrito formatado já segundo as regras da revista. Eles vão pedir o nome, e-mail e instituição de todos os autores envolvidos naquele trabalho. Então, todos os autores que estiverem lá no manuscrito, a gente tem que ter o nome, e-mail e instituição deles na hora de submeter esse trabalho. Eles vão pedir as figuras e tabelas. Geralmente as revistas pedem que as figuras e tabelas estejam em um arquivo separado do manuscrito. Então você vai anexar o manuscrito, vai anexar a figura 1 em um arquivo, a figura 2 em outro arquivo, a tabela 1 em um arquivo, a tabela 2 em outro arquivo, né? E todos os arquivos do Word, geralmente, tá, pessoal? Mas geralmente elas pedem que seja anexado em arquivos diferentes. Algumas revistas pedem para você até colocar no próprio corpo do manuscrito as figuras, mas é raro. Geralmente a gente tem que anexar separado. E as revistas vão pedir também uma cover letter, que é uma carta de apresentação do seu artigo, né? Você apresentando o seu artigo para aquela revista, para aquele editor. E aí eu trouxe um exemplo de cover letter. Então, ela vai ser uma carta, tá? Então, aqui tem um endereço do pesquisador, né, que está submetendo aquele artigo, a data, e aqui, ó, vem o nome do editor-chefe, né? Essa informação do editor-chefe você vai encontrar no próprio site da revista científica, né? E aí aqui vem o nome da revista, e aqui é um exemplo de uma carta em inglês, né? Então tá caro doutor, e aí a gente colocaria aqui o sobrenome desse editor da revista. Aí a gente escreve, por favor, considere nosso manuscrito, aqui vai o nome do manuscrito, aqui vão os autores, para publicação na revista tal, né? E aí vem a parte da carta onde a gente descreve, né, quais foram os achados que nós encontramos no nosso artigo. Então, nesse artigo, nós estudamos a hipertensão arterial e como ela se comporta na situação tal. Então, a gente explica nessa parte qual que foi o tema do estudo, né? O que foi encontrado no nosso estudo, qual que é a importância do nosso estudo, né, para aquele campo de conhecimento ali, para a comunidade científica,
Por que é interessante aquela revista publicar o meu artigo nela, né? Então, explicar a importância daquele artigo. E também muito importante, no último parágrafo dessa carta, e essa carta é uma carta pequena, tá, pessoal? Ela é uma carta de uma folha apenas, né? E no último parágrafo, a gente tem que colocar que o artigo ele não foi publicado anteriormente e ele não está submetido em nenhuma outra revista, né? Porque a gente não pode submeter um artigo em duas revistas ao mesmo tempo. Tá? A gente submete uma revista, aguarda que aquele artigo seja avaliado por aquela revista e só então, se ele for rejeitado, que a gente pode submeter em outra. Nunca, jamais a gente pode submeter um artigo em duas revistas. Então, a gente tem que deixar claro também no último parágrafo dessa cover letter que o artigo ele foi submetido, ele nunca foi publicado, não foi publicado em outras revistas anteriormente, ele só está sendo submetido naquela revista, não está em submissão em avaliação em outras revistas, né? Tem que deixar tudo isso bastante claro também. Né? Então, na verdade, a carta de submissão, né, na parte que você explica o que o seu artigo traz, seria um resumo dos principais achados do seu trabalho e da importância do seu trabalho, né? Mas também nunca copiar lá as informações do resumo, né? Escrever ali bem resumido com as suas palavras o que esse artigo traz de novo. E aí, pessoal, após a submissão, então depois que todos esses arquivos foram anexados lá no sistema da revista e você submete essas informações, o editor então vai receber o seu artigo, né? Ele vai ver se aquele artigo ele faz parte do escopo da revista, né? Se ele tem condições, né, de ser avaliado para publicação naquela revista. Ele vai fazer ali a primeira avaliação do seu artigo e se ele achar que aquele artigo tem condições, depois de uma avaliação, talvez de ser publicado, que o assunto dele é interessante, ele vai enviar um convite para os revisores avaliarem o seu artigo. Os revisores eles são especialistas naquele assunto em geral, né? E eles vão avaliar o seu artigo quanto à qualidade do seu artigo. Eles vão avaliar a qualidade do seu artigo. E aí eles vão fazer uma avaliação, eles vão ler e vão fazer uma avaliação. Eles vão enviar essa avaliação ao editor, e aí a partir disso o editor vai enviar a decisão em relação ao seu artigo. E essa decisão aqui eu coloquei em inglês, né? Então seriam as decisões que a gente recebe para as revistas internacionais, quando a gente submete artigos nas revistas internacionais, o artigo pode receber essas 4 opções aqui de respostas depois da submissão. Uma é a Major Revision, que é quando o editor pede que você responda, né, e altere algumas coisas solicitadas tanto pelo editor quanto pelos revisores para que o seu artigo seja aceito, né, para publicação. Então, somente se você conseguir fazer todas essas alterações, né, a Major Revision são alterações de grande quantidade, né? Então, às vezes eles pedem para você fazer um novo experimento, às vezes eles pedem para você mudar bastante a estrutura do seu artigo, né? Então, e você tem que responder e tentar mudar para que aquele artigo seja aceito. Mas, assim, em alguns casos, por exemplo, se eles estão pedindo um experimento que não tem como ser feito, porque de repente eles querem que você faça um novo teste com o tecido e você já não tem mais lâminas daquele tecido, né? Você pode argumentar isso na carta aos revisores, né, depois de enviada a decisão, e aí o editor depois avalia, junto aos revisores, se aquele artigo pode ser publicado mesmo sem aquilo que foi pedido ou não. Mas, no geral, aquilo que puder ser feito, né, o ideal é que seja feito para melhorar o artigo e para que ele seja aceito naquela revista. Eles podem pedir também minor revision, né? Minor revision são poucas alterações que eles pedem, né? Pequenas alterações que geralmente são bastante possíveis de serem feitas, e aí se os autores fizerem aquelas alterações, o artigo é aceito. Em raríssimos casos, eu particularmente nunca vi um artigo ser aceito sem nenhum pedido de alteração, né? Mas existe a possibilidade do artigo ser aceito sem nenhum pedido de alteração, né? Então aí já é aceito, já está bom para publicação. Ou esse artigo pode ser rejeitado. E aí, se for rejeitado,
ele pode ser novamente formatado para outra revista e submetido em outra revista sem nenhum problema, né? Desde que todo o artigo seja formatado novamente segundo as exigências da próxima revista que for submetido, né? Não tem nenhum problema. E aí, dependendo então dessa decisão do editor, os autores eles mandam uma resposta aos revisores, né, e ao editor. E aí, o editor ele vai analisar essas respostas e ele vai ver se esse artigo pode ser aceito ou não. E se o artigo for aceito, aí tem início todo o processo de aceite, né? Eles vão enviar todas as etapas, e a etapa final é quando eles te mandam a proof, que é já o artigo na sua versão final, para que sejam feitos pequenos ajustes, né? Talvez algum erro de grafia. Ali é feita uma releitura, uma revisão novamente de todo o texto, e depois ele é submetido, ele é publicado na revista. Bom, pessoal, então era isso que eu tinha para passar para vocês, né? Eu agradeço muito por vocês terem assistido essa aula, agradeço também o convite de estar aqui falando com vocês hoje. E se vocês tiverem qualquer dúvida, né, se eu puder ajudar vocês de alguma forma, eu deixei meu e-mail aqui, vocês podem entrar em contato. E muito obrigada!